Você provavelmente já ouviu falar sobre o golpe de Pinochet que aconteceu no Chile, mas você sabia que o futebol conseguiu adiar o golpe que colocaria o mesmo no poder? É isso que o Entrosamento em Dia vai tentar te explicar hoje. Bom, se você não me conhece, eu sou o João, ADM aqui do Entrosamento em Dia. Se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha para algum amigo seu que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, porque eu vou falar para vocês, dá muito trabalho, viu? Segunda coisa, falar da iluminação. Tá com esse problema ainda, não tô com nenhuma luz boa para poder fazer a iluminação melhor aqui para vocês, e eu também não posso colocar o celular em outra posição porque eu só tenho ali para colocar ele. Então beleza? Mas vamos lá pro vídeo, que o conteúdo que importa. Primeiramente, eu preciso te dar um contexto de como estava a política chilena na época. O país era governado por Salvador Allende desde 1970. Inclusive, foi a primeira vez que um líder socialista foi eleito presidente na América Latina. O primeiro ano de Allende, 1971, tinha sido marcado pela aceleração da reforma agrária, a nacionalização da mineração e dos bancos, a estatização de fábricas e diversas medidas sociais. E com o passar dos anos, esses movimentos socioeconômicos que no começo estava dando certo, começou a gerar uma crise no Chile, o que acabou dividindo a população em ideias e em ações também. Já com uma população dividida, ele entrou em 1973 vivendo sua crise final. O plano do governo era de realizar uma transição pacífica ao socialismo, dentro da legalidade e da democracia. Porém, essa ideia tinha sido gradativamente despedaçada pelas sabotagens internas, pelos boicotes internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que já havia perdido a parceria com Cuba para o socialismo e temia perder a parceria com mais países na América Latina também para o socialismo. Os americanos, inclusive, tentaram derrubar o Allende justamente no dia de sua posse, já no comecinho já tentaram tirar ele do poder. Mas é claro que isso tudo também se juntou às péssimas decisões do governo. Um pleito foi feito dia 4 de março, e ele era decisivo para os planos da oposição, que precisava de 2/3 do parlamento para fazer passar um processo de impeachment. Eles não conseguiram. Apesar da forte crise econômica, os candidatos governistas aumentaram a participação da esquerda no Congresso, chegando a 44% dos assentos. Já sem impeachment e sem vontade de dialogar, já não havia alternativas para a saída de Allende do poder. E essas alternativas que eu falo eram as alternativas constitucionais, porque a engrenagem do golpe começou por aí. Nesse mesmo ano, uma coisa histórica acontecia. O Colo-Colo, time que mais da metade do país torcia, ou seja, pessoal de todas as classes sociais torciam para o mesmo time, estava fazendo uma coisa histórica. Eles estavam fazendo uma campanha muito boa na Libertadores e estavam chegando na final da competição. Era a primeira vez que um time do Chile conseguia chegar nessa fase da competição. E em meio a tanta polaridade no país, o futebol, o Colo-Colo, era a única coisa que conseguia juntar a população. Quando chegou ao comando do clube, em 1972, o técnico Luís Álamos vinha acompanhado da promessa de abrir as portas para o futuro. Ele treinava o maior rival, Universidad do Chile, que ficou conhecida como Balé Azul pela forma bonita de jogar. Enquanto o mundo do futebol olhava para a revolução do Ajax de Rinus Michels, que logo passaria à seleção holandesa, muitos falavam que Álamos era o homem mais capacitado para fazer alguma coisa parecida aqui na América do Sul. E ele realmente fez. Álamos foi rápido e fez jus às expectativas. Em 72, conquistou um novo título chileno para o clube. O futebol era diferente de tudo já visto. Era ousado e impressionou todo mundo. Era um futebol forte, de velocidade e com bom toque de bola. Diferentes jogadores chegando na cara do gol, pronto para fazer o gol em qualquer goleiro. Em mais da metade dos jogos do campeonato chileno daquele ano, o Colo-Colo fez 3 ou mais gols. Era algo que encantava. Ao todo foram 90 gols em 34 jogos. Para você ter uma ideia, o União Espanhola, que foi o segundo colocado daquele campeonato, marcou somente 48 gols. Era um futebol muito diferente do que o futebol sul-americano já tinha visto. Então vencer a Libertadores do próximo ano, ou seja, de 73, era a única forma de mostrar que o futebol chileno tinha sim suas características próprias
e podia sim ter uma evolução. Mas vencer a Libertadores não era tarefa fácil para um chileno. Na Libertadores dos anos 60 até os anos 70, ninguém ganhava o jogo político da Conmebol. Em meio a arbitragens ruins, violências de times e torcidas, negociações de bastidores, doping e corrupção, a Libertadores sempre era vencida pelos mesmos. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Desde sua criação, demorou 20 anos para um campeão da Libertadores sair do eixo Brasil, Argentina e Uruguai, com o Olímpia ganhando em 79. E 30 anos para uma quinta nação vencer, que foi o Nacional de Medellín em 89. E no dia 6 de abril, o campeão chileno bateu o Botafogo no Rio de Janeiro por 2-1, no que foi a primeira vitória de uma equipe chilena dentro do Maracanã, contando também as seleções. Esse Maracanã que já contava com 23 anos de vida, feito história. Aí já vemos a força do Colo-Colo se você estava duvidando. Salvador Allende, que era o presidente, percebeu que o Colo-Colo era a única coisa que juntava o pessoal do país, do Chile, como eu disse no começo do vídeo. Bom, ele era torcedor do rival, do Universidade do Chile, mas nada impedia ele de apoiar o Colo-Colo, já que era uma jogada política perfeita para ele se manter no cargo. O presidente, então, procurou receber as equipes nos salões presidenciais sempre que um resultado importante fosse alcançado. Quando não podia, ele enviava cartas, telegramas como felicitações. Após essa vitória do Botafogo que eu citei para vocês, por exemplo, o clube recebeu ligações de várias partes da política, tanto de Allende quanto do Clube Naval, da Marinha, das Juventudes Comunistas e também dos militares da base chilena que mantinha na Antártica. Meu irmão, todos os lados já tinham noção que o Colo-Colo era sim uma forte ferramenta política. E Allende fazia isso muito bem, pois sabia que um golpe poderia acontecer a qualquer momento. Mas ele, apoiando o que movia a população na época, conseguiria juntar apoios. Sem contar que um possível golpe naquele momento poderia acabar com as chances de título do Colo-Colo naquele ano. E assim o Colo-Colo foi chegando, passou de fase, encantando a América do Sul com seu futebol e chegou na final contra o Independiente. Nunca uma equipe chilena tinha chegado tão longe. Alguns jornais estampavam na capa a seguinte frase: já cumpriu, ou diziam que a história já estava escrita com Copa ou sem Copa. Mas no país estava um boato, uma história muito forte de que poderia ser o encontro das novas escolas do futebol no Mundial de Clubes. O Ajax, tricampeão europeu, contra o Colo-Colo, possível campeão da América do Sul. Seria um confronto muito bom se o Colo-Colo não perdesse a final, né? Detalhezinho básico. O primeiro encontro aconteceu em Avejaneda. Os jogadores chilenos não contavam que estava um caldeirão lá na Argentina e cada vez que eles chegavam perto das arquibancadas, escutavam gritos de comunistas ou muertos de hambre. O jogo acabou 1-1, um empate clássico. O segundo jogo da final foi em Santiago, no Chile, e acabou 0-0, sem muitas emoções. O que forçava um terceiro jogo. Naquela época não tinha disputa de pênaltis ou prorrogação. O terceiro jogo foi marcado num estádio neutro, em Montevidéu, no Uruguai. E como eu já dei o spoiler para vocês, o título acabou saindo com os argentinos e os chilenos saíram de mãos vazias. Mas até hoje tem reclamações dos chilenos nessas três finais. Eles dizem que o primeiro gol do Independiente lá na primeira final foi irregular e também uma série de outros erros de arbitragem nos dois próximos jogos. Bom, e no final desse mês, já sem o Colo-Colo como distração, os militares tentaram o golpe, o tanquetaço, mas deu errado. Sin embargo, se siente constantemente el fuego de armas de distinto calibre. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Tempos depois, já no comando de Pinochet, em setembro, o Palácio de La Moneda foi atacado pelas Forças Armadas. Allende não se entregou e foi morto. A ditadura de Pinochet durou 16 anos e foi marcada por mortes, torturas e perseguições. E ali já estava claro que o futebol, que o Colo-Colo principalmente, era uma ferramenta política muito forte e com certeza seria usado.
E foi. Pinochet logo elegeu o Colo-Colo como um instrumento a seu favor. A relação entre o futebol e a política durante a ditadura militar se pautou de maneiras bem claras. O governo buscava controlar o futebol através da intervenção, direta ou indireta, com a Associação Central de Futebol. Inclusive tem uma frase de Pinochet que ficou muito famosa, você provavelmente já deve ter visto ou ouvido. É a seguinte frase: quando é coisa de futebol, as pessoas não perdoam. E não por coincidência, em 1984, o general Pinochet se tornou presidente honorário do Colo-Colo, só perdendo esse status em 2015. As aproximações do ditador com o clube, como o financiamento do estádio e a tardia suspensão colocolina do título honorário de Pinochet, fez com que o Colo-Colo fosse conhecido pelos rivais como o time de Pinochet, ou o time da ditadura. No mínimo, um apelido injusto para os torcedores do Colo-Colo, que não tinha basicamente nada a ver com isso. E após entender a história do seu clube e se colocar contra ela, a torcida do Colo-Colo, mais ou menos em 2019, ficou conhecida como um dos maiores símbolos antifascistas aqui da América do Sul. E essa história, mais uma vez, coloca nós, brasileiros e sul-americanos, entender como que o futebol, principalmente aqui no nosso continente, é muito forte, pode ser muito importante para evitar algumas coisas ou para ter um papel social, um papel de fazermos voltar atrás e colocar a gente para pensar sobre algumas coisas políticas que acontecem no nosso meio.